A reflexão da manhã se encontra no capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 16 vai falar a respeito do tema servir a Deus e a Mamon. Nós vamos trabalhar o item 2 e também o item 14, para que a nossa reflexão seja bastante agradável. Vamos iniciar lembrando de uma passagem bastante gratificante que o Richard Simonetti trouxe para nós, acredito que no 6º livro da sua coleção. E essa passagem tem tudo a ver com a reflexão da manhã, que é desprendimento dos bens terrenos. E o Richard conta para nós assim, que um repórter de uma grande rede na Inglaterra, ele, por ser repórter, já estar associado aos meios de comunicação, ele tinha um hábito magnífico, que todos nós também desejamos possuir. Esse hábito era o hábito da leitura. Ele adorava ler. E como ele adorava ler, ele consumia vários e vários livros, sempre aqueles exemplares que estavam falando a respeito da criatura no sentido de promover o indivíduo, no sentido de fazer com que as criaturas tivessem um quê a mais para conquistar aquele prazer de viver. E ele começou a ler os livros de um escritor que ele foi gostando cada vez mais desse escritor. As obras que ele produzia, ele sentia que tocava a fundo o seu coração. E desejoso, ele começou a plasmar aquela vontade de estar um dia podendo conversar pessoalmente com o escritor. E ele foi trabalhando esse desejo, foi trabalhando, até que num determinado momento, a emissora, a rede a qual ele trabalhava, mandou que ele fosse fazer uma reportagem no país onde esse escritor vivia. Ele foi fazer uma reportagem no Tibete. E chegando lá, depois que se acomodou, ele procurou se informar e buscar localizar esse escritor famoso, já com vários best-sellers lançados. Localizando, então, o endereço do escritor, ele agendou rapidamente uma entrevista com ele. E no dia aprazado, para lá ele se dirigiu, todo esperançoso, todo cheio de alegria, porque, afinal de contas, depois de vários e vários anos, ele teria a oportunidade de estar frente a frente com aquele escritor famoso que ele nutria um sentimento bom, por conta das obras que ele já lera e ele já conhecia um pouco desse escritor. Mas ele sofreu uma certa decepção, porquanto, por ser um escritor famoso, já com alguns best-sellers lançados, ele imaginava localizar esse escritor em uma vivenda muito confortável, em um local bastante aprazível. E, no entanto, ele se sentiu desconfortável quando ele percebeu que o local aonde esse famoso escritor residia não tinha nada a ver com aquilo que ele projetara. O escritor residia em um hotelzinho bastante simples. Se fôssemos olhar aquela pontuação de estrelas, indicando o nível do hotel, nós iríamos verificar que o hotel não possuía nenhuma estrela, a não ser, talvez, a estrela do escritor que ali residia.
Chegando então ao hotel, ele dirige-se à recepção, se informa quanto ao local e dirige-se depois ao ambiente onde o escritor residia. Ele chegando, ele observa que é um quarto bastante simples, com alguns móveis bastante simples também, um tanto rústico até, uma mesa simples, uma cama bastante simples, cadeiras de madeira pesadas, bastante rústicas também, uma jarra e um copo com água. Chegando, então, neste ambiente, ele começa a observar tudo e ele sente que se encontra em desarmonia com o ambiente por conta de não ser aquele que ele havia projetado em seu pensamento. E desta forma, ele sequer percebe o momento em que o escritor entra e vai então observando aos poucos até que se aproxima mais e o cumprimenta. E ele leva assim um choquezinho por ver, que o escritor já estava ali e ele sequer tinha visto o escritor chegar. Aquele que ele idealizara, aquele senhor que ele tinha praticamente já votado um amor muito grande. Mas naquele momento, por conta do ambiente, ele se sentia um pouco deslocado. Não contendo a sua admiração pelo ambiente, pelo escritor também, ele questiona logo a queima-roupa. Onde estão os teus bens? Onde estão os teus bens? O escritor reflete um minutinho e retorna a ele a pergunta: e os teus? Onde estão? Onde estão os teus bens? Ora, eu estou só de passagem. E o escritor diz para ele: eu também estou só de passagem. Eu também estou só de passagem. Bastante claro, não? Desprendimento dos bens terrenos. É o tema que a USE traz nesta manhã para todos nós refletirmos a esse respeito. E nós vamos observar então no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, uma condição em que Jesus vinha caminhando com os discípulos e um jovem dirige-se a Jesus e pergunta a ele: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz a ele, então: observai os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, não cobiçar os bens alheios. E assim o mestre vai relatando a ele os mandamentos da lei. E ele, após o relato do mestre, ele diz: ora, mas isto eu já sigo desde a minha mocidade, que eu já observo tudo isso. O que fazer então para ganhar a vida eterna? E o mestre responde então para ele da seguinte forma: se desejas conquistar um tesouro no céu, então vá, venda tudo o que possui, dê aos pobres, depois venha e me siga. O jovem percebe que esta condição ele ainda não havia conquistado. Então ele se retira cabisbaixo, porquanto no ardor de conquistar a vida eterna, ele não imaginava que teria que se dispor dos bens
dos patrimônios que ele havia conquistado da sua família e através dele mesmo pelo seu trabalho. E podemos dizer que sofreu muito, mas retirou-se e não voltou depois para seguir o Mestre. Assim acontece ainda hoje com muitos de nós. Nós encontramos um tesouro de infinita grandeza, maravilha incontida, talvez, em nossos pensamentos. Mas observamos que para termos posse deste tesouro, nós vamos ter que lutar conosco. Teremos que nos enfrentar e olhar para nós e nos enfrentar como espíritos imortais em trânsito pelo planeta, envergando uma vestimenta física e utilizando-se dos bens temporais, torna-se bastante difícil nos despojarmos dessa situação para seguir ao Mestre Jesus. Ninguém aqui deseja fazer apologia à pobreza. O que nós desejamos refletir nesta manhã é a questão do bom senso e a codificação kardeciana. Allan Kardec, o bom senso em pessoa, ele pede para que nós observemos, analisemos e optemos pelo caminho do meio, é o caminho do bom senso. É aquele caminho que nos dará todas as possibilidades de refletir e optar pelo melhor. Nós, como espíritos imortais, em trânsito pelo planeta na atual jornada, nós já conquistamos o discernimento, nós já optamos pelo livre-arbítrio. E optando pelo livre-arbítrio, nós optamos pela responsabilidade que está a ele atrelada. Então, dotados deste livre-arbítrio, desta responsabilidade, nós atingimos assim a maioridade espiritual. E conquistando a maioridade espiritual, nós devemos fazer a opção que nos levará com todas as certezas para os planos superiores, os planos elevados do espírito imortal. E se assim optamos, então por que não trabalhar na linha do meio, na linha do bom senso e utilizarmos a inteligência, utilizarmos a sabedoria para pautar as nossas posturas ainda nesta atual existência, visando tomar posse em definitivo desses patrimônios que o Senhor da vida nos propicia através do conhecimento, através da sabedoria. Desenvolvendo o nosso intelecto, temos assim as condições de aliar o conhecimento que o intelecto desenvolvido nos proporciona com a moral que Jesus nos trouxe e compreender essa grandiosidade que é a oferta de Jesus através do Evangelho para que nós, espíritos imortais, tenhamos a condição de apoderarmos neste momento desses tesouros magníficos que o Senhor nos proporciona. Como espíritos, criaturas imortais, nós somos herdeiros do universo. Nós não somos da terra, nós somos criaturas do espaço, viajores do universo. E o universo é a nossa herança. Basta que para isso despertemos e trabalhemos em nós as potencialidades que estão latentes em nós. E lembrar sempre que os patrimônios, que os bens temporais pertencem ao Criador. Nós, por mais que tenhamos de bens temporais, nós somos mordomos do Criador.
Nada nos pertence, sequer o corpo, a organização física que ora envergamos, não nos pertence. É uma dádiva de Jesus para conosco, para trabalharmos o nosso processo evolutivo no planeta. Então, por que nos arvorarmos em criaturas que possuem alguma coisa enquanto em trânsito aqui no planeta? Tudo é do Criador. Somos nós administradores do Criador. Porque aquilo que hoje nós possuímos, ou, abrir aspas, achamos que possuímos, nós teremos que deixar mais dia menos dia. Então, não é nosso. Podemos até argumentar, mas é meu carro, é minha casa, é meu barco, é minha aeronave, são as minhas casas de aluguéis, são isso, são aquilo. Não é nada nosso. Nós estamos iludidos, ainda não caímos na real. Porque quando nós despertamos para as verdades imortais, nós compreendemos que esses valores temporais pertencem ao Criador. E se Ele assim desejar, pode mudar de mão de um momento para o outro. O que nós possuímos de real, o que nós possuímos de verdadeiro, é aquilo que trazemos quando aqui chegamos. E o que nós trazemos quando aqui chegamos? Os patrimônios de moral elevada que já conquistamos ao longo das inúmeras reencarnações que aqui viemos realizar. Logo, nós não possuímos nada de bens temporais. E quando regressarmos à nossa casa verdadeira, à pátria espiritual, nós levaremos para lá somente aquilo que nós trouxemos quando é que chegamos, acrescido dos valores de moral que conquistamos ao longo desta trajetória. Tudo que é bom, tudo que é digno, toda a amizade sincera, todo o conhecimento adquirido, todo o bem que espalhamos, isso são os patrimônios que levaremos conosco quando tivermos que regressar à nossa pátria espiritual. Então, devemos refletir a respeito para que não permanecemos na ilusão de achar que os bens temporais pertencem a nós. Jamais. Os bens temporais pertencem ao Criador. Ele dispõe da forma que ele acredita ser melhor. Então, vamos ver o item 14, desprendimento dos bens terrenos, Lacordaire, em Constantina, Argélia, no ano de 1863. Ele diz assim: venho, meus amigos, meus irmãos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Lacordaire, Constantina, 1863. Como estávamos dizendo, os bens materiais só servem para nós quando temos a possibilidade de edificar algo de bom, algo de melhor para nossos irmãos de jornada evolutiva. Porquanto, se assim não realizarmos, eles não servirão para nada em termos de crescimento espiritual, em termos de valores morais. O dinheiro, é bom que se diga, ele não é bom
nem tampouco é mau. O dinheiro é neutro porque é matéria. A inteligência que os movimenta, se forem inteligências voltadas para o bem, para a moral que Jesus nos concedeu, aí sim ele produzirá frutos bons, frutos sazonados de amor e de luz. A instituição a qual nos recebe nesta manhã de braços abertos, construída graças ao dinheiro, porque esse dinheiro encontrava-se em mãos que estavam sob a mente de criaturas boas, de criaturas que já estavam envolvidas pelo amor superior, pela fraternidade, o desejo do bem. Então, o dinheiro na mão de criaturas que usam a inteligência do lado superior para promover bem-estar para as criaturas, ele edifica instituições quais a esta. Ele edifica escolas, universidades, hospitais, asilos, creches, tudo, empresas, tudo que movimenta, se ele está em boas mãos, ele faz para o benefício da coletividade. Ao contrário, se ele estiver em mãos sob o domínio de mentes doentias, ele trará bastante desordem, bastante dores para futuras reencarnações. Logo, o dinheiro, sendo matéria, ele não é nem mau e nem bom. Bom ou mal são as criaturas que o detêm naquele determinado momento. Sendo assim, devemos verificar constantemente em qual posição nós nos encontramos. Estamos no lado mal ou estamos no lado do bem? E desta forma, refletindo, ver se temos condições verdadeiras de edificar para nós tesouro nos céus. Porque Jesus, naquela época, como ele disse ao mancebo rico, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que tenhamos o discernimento, que tenhamos a lógica que a doutrina nos proporciona para fazer essa reflexão e ver onde estamos colocando os nossos valores, onde estamos verdadeiramente. Porque o próprio mestre também nos alertava, aonde estiver o teu coração, ali está o seu tesouro. E ele continua dizendo que devemos edificar para nós tesouros no céu, tesouros onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. Esses são os tesouros que devemos lutar por conquistar, lutar por adquirir. Pensar verdadeiramente no quanto de benefício que nós temos possibilidades de distribuir para aqueles que caminham conosco na atual jornada, utilizando do bom senso, utilizando da razão, utilizando a sabedoria, que já adquirimos ao longo de milênios e milênios. Afinal de contas, o planeta Terra é o planeta de provas e expiações. Ele é o segundo na escala evolutiva dos planetas. Então, nós já trazemos bastante conhecimento, já temos discernimento também suficiente para utilizá-lo em nosso benefício, visando conquistar os tesouros de superioridade, os tesouros de amor e luz, os tesouros onde o ladrão não rouba e as traças e a ferrugem não corrói. Maiores, espiritualmente falando, século 21, terceiro milênio. Não podemos mais continuar achando que somos criancinhas, não podemos mais continuar achando que somos ainda infantis. Nós somos adultos, espiritualmente falando. Lembrar que criancinhas espirituais se localizam no primeiro planeta, tá? Que é o planeta primitivo.
No planeta de provas e expiações não existe criancinha, não. Existem espíritos já bastante evoluídos, bastante surrados pelas experiências reencarnatórias. Então, é interessante refletirmos com a codificação kardeciana, tomarmos uma postura no atual momento em que aqui nos encontramos, para verificar que Jesus, nosso Senhor e Mestre, deposita em nós confiança suficiente para que consigamos realizar aquilo que necessita, aquilo que compete a nós realizarmos no atual estágio em que passa o planeta. Lembrar que devemos estender a mão, que devemos auxiliar, que devemos servir ao nosso semelhante da forma como gostaríamos que o nosso semelhante nos servisse. Aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que seja o menor entre os seus irmãos. Desprendimento dos bens terrenos. É a reflexão da manhã, é a reflexão do mês que a USE Municipal de Santo André traz para nós ao longo de todo esse mês e, neste nosso caso, ao longo da nossa manhã. Refletirmos a esse respeito. Não somos da Terra, somos viajores do universo. Aqui nos encontramos em trânsito para aperfeiçoar a nossa melhoria, o conhecimento que necessitamos aperfeiçoar, amando, se respeitando, servindo, trabalhando em benefício dos nossos semelhantes. Então, finalizando a nossa reflexão da manhã, eu gostaria de lembrar aos senhores, às senhoras, amigos e irmãos internautas que nos acompanham também, da reflexão que a USE nos proporciona, voltando ao princípio do nosso diálogo. Onde estão os teus bens? Onde? Que a paz de Jesus, nosso Senhor e Mestre, continue conosco e que sejamos de tal forma envolvidos nesta paz, envolvidos neste amor, que doravante tenhamos essa reflexão constante conosco, quando pensarmos nos tesouros do céu, como estamos nos comportando com os tesouros da terra. Muita paz, muita luz, e que a nossa manhã, que o nosso final de semana seja verdadeiramente grandioso em oportunidades para servirmos aos nossos irmãos mais necessitados. E muitas vezes esses nossos irmãos estão conosco, embaixo do mesmo teto, dentro das quatro paredes. Acontece que nós, muitas vezes, ainda não temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Mas, se o conquistarmos, teremos oportunidades de servir imensamente na seara do Senhor. Paz e luz, excelente dia. E muito obrigado pelos ouvidos, amigos. Muito obrigado, excelente dia para todos. Ficai na paz. Que assim seja.